Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar os peticionários, na pessoa do Sr. Luís Miguel Melo Torres Marques, sendo esta uma petição que foi apresentada à Assembleia da República em sede de discussão do Orçamento de Estado de 2020 e como reação às medidas que ali estavam contempladas. Lembro que o PSD, oportunamente, também reagiu a tal proposta de agravamento da tributação do alojamento local por parte do Governo, a proposta que o Governo nos apresentava. E o PSD continua preocupado com este assunto, com uma tributação que é injustificadamente penalizadora daqueles que ajudaram a recuperar alguns centros históricos. Uma tributação que funcionou como um castigo a quem contribuiu para recuperar prédios devolutos e em ruínas, um castigo a quem ajudou a dar uma nova vida a ruas antes abandonadas e a encontrar novas soluções para os turistas. É inegável este contributo e o leque de opções que, a partir de então, Portugal passou a ter para os turistas. E estamos disponíveis para discutir o tema da tributação em qualquer momento. Este até poderia ser um excelente momento, porque é um momento em que o setor do turismo necessita de medidas para a retoma à economia. Porém, não ignoramos as dificuldades de fazer reduções fiscais fora da discussão do Orçamento de Estado. Por isso, o PSD entende que a discussão da tributação dos rendimentos do alojamento local pode estar deslocada se a virmos apenas e só como uma redução de impostos. A discussão deverá passar por um conjunto de medidas, nomeadamente fiscais, que mitiguem impactos dos ajustes que forem necessários. Medidas e incentivos que entroncam com algumas das propostas que são apresentadas no projeto de lei da Iniciativa Liberal. Mas tais soluções, senhores deputados, não se esgotam nessas propostas. Entendemos que o regime do alojamento local merece intervenção no sentido de potenciar o turismo. Mas isso não se poderá fazer sem que antes se conheça com rigor os resultados do regime que está em vigor desde 2014 e considerando ainda as alterações de 2018. Há que fazer um levantamento destes resultados, nomeadamente nas áreas de contenção. Os regimes legais, senhores deputados, não são imutáveis e devem adaptar-se à realidade, devem sofrer ajustes e correções. Mas há uma coisa que as empresas e as pessoas precisam hoje mais do que nunca, é de estabilidade nas soluções legais. E para alterar soluções legais, para corrigir deficiências, há que monitorizar. E isto é algo que o Governo nunca faz. Que monitorização do alojamento local é que o Governo fez até hoje? Quais foram os impactos do regime do AEL? A criação das áreas de contenção, senhores deputados, teve algum resultado positivo ou antes teve o efeito perverso de criar problemas nas zonas fronteiras destas áreas de contenção, contribuindo para inflacionar os preços dos imóveis? Já se fez algum estudo, nomeadamente comparativo, com os regimes dos demais países europeus e não só? Quais foram os impactos, por exemplo, da convivência entre turistas e residentes, dos efeitos na economia local, as consequências no âmbito do combate à evasão fiscal? E, senhor deputado Hugo Oliveira, o alojamento local não pode ser discutido só em sede comparativa com a habitação. O regime legal do alojamento local requer uma licença e não se diz em lado nenhum que seja uma licença de habitação. Aliás, lembro, há jurisprudência mesmo em sentido contrário. E volto a perguntar, monitorizou-se? Como? Quais os critérios? Quem é que fez? Nada, não se fez nada a este nível. E estamos certos de que nada se fez e pelo que urge perceber qual é o estado da arte do alojamento local em Portugal desde 2014. Qualquer alteração no regime em vigor a existir neste momento, sem uma prévia
sem um prévio acompanhamento, terá de ser cirúrgica e sempre facilitadora e potenciadora do desenvolvimento do setor. E não poderá esquecer, obviamente, o equilíbrio necessário para alcançar o desenvolvimento das cidades no que concerne ao turismo, à habitação, ao comércio e aos serviços. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que as cidades têm que ser olhadas como um todo onde vão conviver habitantes, os residentes das cidades, o turismo, a economia, o comércio e os serviços e o alojamento local, que necessariamente têm que fazer parte deste todo. Muito obrigada.